Hoje nós vamos entender o que para muitos é uma contradição na Bíblia. A Bíblia é um livro espiritual e para entender ele precisa ser de maneira espiritual. E também tem que ter conhecimento da Bíblia, senão você não vai entender. Tem um texto aqui que é muito... Quando você não conhece, você vai dizer que Jesus é mentiroso. E é ele que nós vamos ler e entender por que não é uma mentira. Tá bom? Porque a própria Bíblia é quem diz. Só que para isso precisamos ter conhecimento. Então, esse canal é para nós aprender a Bíblia, tá bom? E para a gente não ser enganado. Aqui é onde Jesus faz uma afirmação que se você não tiver conhecimento da Bíblia, você vai dizer que é uma mentira. Está no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 28, que diz assim. Aqui é Jesus falando. Em verdade vos digo que alguns há dos que estão aqui que não provarão a morte até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Então aqui Jesus está afirmando que tem pessoas ali que vai ver ele no seu reino. Que vai ver ele vir no seu reino. E isso, a primeira impressão é que é uma mentira, porque Jesus até hoje não voltou. Ele não veio buscar sua igreja. Então, aparentemente, a gente pensa que ninguém viu ele em glória. Mas, na verdade, viu sim. Teve discípulo ali, mais de um, que viu ele sim em glória, no seu reino. E 2 vezes aconteceu isso. Então, se você não tem conhecimento, você não sabe disso e diz, não, Jesus está mentindo, porque Jesus até hoje não voltou em glória e as pessoas todas morreram. Então, se nós ler um pouco mais para frente, já ali nós lemos o versículo 28 do capítulo 16, que é o último versículo. Se nós ler começar no 17, nós vamos ver que ali, 6 dias depois, parece que 6 dias, ele foi no monte e lá ele foi transfigurado, onde ele ficou em glória. O seu rosto brilhava como o sol, as suas vestes brancas, e ele ficou glorificado, ali onde apareceu Moisés e Elias, ali com ele. Então, um pouco depois apareceu uma nuvem e cobriu eles. E os discípulos que estavam com ele ouviram uma voz que disse: esse é o meu filho amado, a quem me dá muita alegria. A voz era a voz de Deus, do Pai. Então os discípulos ficaram muito temorosos, muito temor, se ajoelharam e ficaram de rosto em terra ali. Então Jesus veio e falou para eles: levanta. Aí eles olharam para todo lado e só viram Jesus, não viram mais nada. Então nesse momento Jesus foi glorificado. Não sabemos se o céu desceu à terra ou a terra ou aquele lugar foi até o céu, mas de qualquer maneira ali viram ele glorificado. Mas não é só isso. No livro de Apocalipse também João descreve a visão que ele viu Jesus no seu reino, em toda a sua glória, vindo buscar sua igreja, ou nesse cenário. Então, quando Jesus falou que ali as pessoas iam ver ele vindo na sua glória, estava falando disso, e não do último dia. Por isso, não é uma mentira. Ele viu sim, os discípulos viram esses, tanto João viu no Apocalipse, que escreveu, que ali no Apocalipse é claro que João viu, e ele disse, e Jesus mandou ele escrever o que ele via. E ele viu, foi uma visão que viu. Então não tem como ser uma contradição. E nós temos outras passagens onde a Bíblia fala algumas coisas que é difícil de entender também. Tem uma passagem que Jesus diz assim, mesmo num contexto ali onde estava falando do templo, Jesus falou assim: derrubem esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Então, quando as pessoas ficaram sabendo, se escandalizaram, que falaram assim: mas como é que pode ele querer reconstruir um templo desse em 3 dias, se passou-se mais de 40 anos para construir, que o templo era muito grande, gigante, era uma obra muito sofisticada para a época. Então foi 40 anos a construção. Só que Jesus não estava falando do templo
para aquele tempo de material, ele está falando de si próprio, porque ele era o templo que ele se referia. E os discípulos vieram entender isso depois. Então, algumas passagens bíblicas precisamos saber. A própria Bíblia, ela faz ela fala e ela mesmo se explica. Mas quando você fica amarrado àquele texto ali e não sai dele, não tem conhecimento da Bíblia, então você não compreende, tá bom? Se você acredita ser útil esse conteúdo, compartilhe e também siga, por causa que aqui a nossa ideia é sempre trazer conhecimento bíblico para todos que me seguir, tá bom? Então a gente se vê no próximo.